Olá, crianças! Sejam bem-vindos novamente ao nosso Momento Missionário. O meu nome é Gabriela, mas vocês já sabem, podem me chamar de Tia Gabi. E hoje é o nosso terceiro e último capítulo da história da nossa missionária. Vocês lembram qual é o nome da missionária que a gente está aprendendo? A Corrie ten Boom. Muito bem. Certa vez chegou uma senhora numa agência de viagens. Por favor, eu preciso de uma passagem indo para Hong Kong, depois para Sydney, depois para Auckland, depois voltando de volta para Sydney, depois indo para a Cidade do Cabo, depois para Tel Aviv e finalmente para Amsterdã. Aquela atendente ficou muito surpresa. Será que essa senhora está indo visitar os netos dela em 5 países diferentes? Então ela continua ali anotando: Hong Kong, Sydney, Auckland, Cidade do Cabo, Tel Aviv e Amsterdã. E qual será o destino final, senhora? E aquela senhora disse: o céu. Ah, o céu. Como se escreve? C-E-U. Ah, ela escreveu C-E-U. Ah! Ela se deu conta do que ela tinha escrito. Ah, a senhora está falando do céu. A Corrie sorriu. Sim, aquela senhora era a Corrie. E a Corrie então falou: meu destino final é o céu. Mas não precisa anotar isso, porque eu já tenho a passagem para o céu. Aquela moça ficou intrigada. Você já tem a passagem para o céu? E Corrie já estava pronta para responder essa pergunta. E ela disse: sabe, 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus, que é o Filho de Deus, ele pagou o preço pelos meus pecados. Ele pagou o bilhete com o seu sangue. E agora eu tenho a passagem para ir para o céu. Essa senhora está falando a verdade, disse um atendente chinês que estava chegando ali. Ah, Corrie falou: você também tem a passagem para o céu? E ele falou: sim. Quando eu era criança, eu convidei o Senhor Jesus para ser o meu Salvador, enquanto eu morava ali na China ainda. Corrie falou: que coisa boa. E ela virou pra moça e falou: sabe, se a gente chega no avião sem a passagem, é muito ruim, a gente não pode viajar. Mas se a gente chegar no céu sem a passagem, isso é muito pior. Então, pergunte para esse rapaz que ele vai saber te dizer como você pode ter a passagem para entrar no céu. Então ela pagou, terminaram ali, se despediram e ela foi então viajar para o seu destino. Ontem vocês se lembram onde nós terminamos a história? Ontem nós ouvimos na história que a irmã da Corrie tinha tido um sonho. Ela via uma casa cheia de flores e nessa casa eles iam cuidar das pessoas no pós-guerra, pessoas feridas e traumatizadas. E depois disso elas iriam viajar pelo mundo falando a todas as pessoas sobre o que Jesus tinha feito na vida delas, sobre a experiência que elas tinham passado. E nós vimos que isso aconteceu. Só que não foi do jeito que elas tinham imaginado, porque a Betsy, a irmã da Corrie, ela foi liberta, mas de uma forma diferente, não é? Ela foi para o céu. Será que a Corrie ficou triste? Ela ficou muito triste, mas ao mesmo tempo ela ficou feliz. A irmã dela agora ia morar num lugar muito mais bonito, o céu, para sempre com Jesus. Então sim, Corrie ficou triste, mas ela tinha a alegria do Senhor. Uma alegria apesar das situações difíceis que ela estava passando. E a Corrie, um tempo depois, ela também foi liberta. E ela foi liberta por, na verdade, um erro. Não era para ela ter sido solta. Eu tinha falado ontem que foi um dia antes, mas é uma semana antes de que todas as prisioneiras ali fossem mortas. A Corrie foi libertada por um erro. As pessoas podem pensar que isso foi uma coincidência, mas nós sabemos que isso era plano de Deus. Deus ainda tinha uma missão para a Corrie fazer. Bom, então em seguida ela pegou um trem e foi direto para Hailing, a cidade onde ela morava antes. E ali, com a ajuda de vários amigos, ela construiu então uma casa. Aquela casa da visão da sua irmã Betsy, uma casa com um lugar florido, lugar muito bonito. E ali eles passaram a receber as pessoas que tinham passado pela guerra, as pessoas traumatizadas, as pessoas que tinham passado por dores físicas e agora perturbadas, estavam angustiadas, com a alma triste. E essa era a missão que Corrie tinha a fazer no momento. Eles ajudavam essas pessoas a voltar a viver, a ter uma vida normal. Mas um tempo passou e agora a Corrie tinha bastante pessoas ali capazes de manter aquela casa funcionando e ajudando as pessoas. Então esse era o momento dela começar a viajar pelo mundo inteiro, falando para todas as pessoas que Jesus é vencedor. A Corrie lembrou-se desse versículo em Mateus 28, 19 e 20. É um versículo muito importante que eu e você precisamos memorizar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É do desejo de Deus que todas as pessoas aprendam quem Ele é. E aí ele termina dizendo: e lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Olha que promessa maravilhosa. E é por isso que a gente não precisa ter medo. Então a gente olha para fora, para situações, e a gente fica assustado. Se a gente olha para dentro, a gente fica envergonhado pelas coisas erradas que a gente faz. Mas se a gente olha para Jesus, a gente se sente realizado. Então a gente olha para fora e fica assustado, a gente olha para dentro e fica envergonhado, mas a gente olha para Jesus e fica realizado. Bom, então Cori começou as suas viagens. E o primeiro lugar que ela foi lá nos Estados Unidos. Nós sabemos que ali é um país muito rico, né? As pessoas conseguem comprar bastante coisas, porque o dinheiro delas é um dinheiro que rende bastante. Mas Cori chegou ali naquele lugar e ela falou: não coloque o seu coração nas coisas, não coloque o seu coração em casas bonitas, em ter coisas, porque essas coisas acabam, podem ser roubados, a gente pode perder, mas Jesus não. Jesus a gente nunca pode perder. Certa vez, Cori também foi para Havana, em Cuba, e quando ela chegou ali, ela foi num orfanato, um orfanato para meninas que era muito rígido. Ali ela sentou numa noite para comer com as meninas e ela recebeu uma xícara de água. Ela ficou olhando para as pessoas, aquela xícara de água quente. Ela pensou: será que eu devo tomar? Mas aí ela percebeu que eles estavam passando de um por um sachêzinho de chá. Eles deixavam 3 segundinhos e já passavam pro próximo. Aí a água não ficava um chá gostoso, né? Ficava um gosto bem aguado mesmo, mas eles não tinham muitas condições, então era assim que eles faziam. Então finalmente a hora dela falar com as meninas o que ela tinha ido dizer, chegou uma moça e falou pra ela: olha, você tem 5 minutos, porque as meninas têm que trabalhar. Cori assustou: 5 minutos? Será que eu não posso ficar mais um pouquinho? E ela falou: não, elas têm muito trabalho a fazer. Então, ela foi falar 5 minutos. Mas, passados 5 minutos, sabe o que aconteceu? De repente, a energia, caiu. Aí a Cori ficou meio sem saber o que fazer e a moça falou pra ela: continua. Então a Cori pôde falar muitas outras coisas. Ela falou então sobre Jesus, sobre o amor de Jesus pelas crianças, e ela contou o seu testemunho, muitas coisas maravilhosas que Deus tinha feito. Então as crianças puderam ouvir a Cori durante 1 hora. E depois disso os homens conseguiram ali ligar no relógio de energia, e a energia voltou. Mas a Cori já tinha dito o que Deus tinha mandado ela dizer. Então quando as crianças estavam indo embora, voltando para o trabalho, uma das crianças chegou e abraçou Cori. Aquela criança disse: eu acredito que foi Jesus que fez a energia acabar para que a gente pudesse ouvir a senhora. Então aquelas crianças, num lugar tão difícil, tiveram a chance de poder ouvir falar sobre Jesus, porque era interesse de Deus que elas ouvissem. Então Cori foi para muitos outros lugares, viajou, falou e testemunhou sobre Jesus. Mas chegou um momento que Deus falou para ela: Cori, eu preciso que você volte à Alemanha. Vocês lembram? A Alemanha tinha sido o país onde ela foi levada como prisioneira e ela passou por todas aquelas situações difíceis no campo de concentração. Ai, será que a Cori queria voltar para lá? Ela não queria. Ai, ela sentiu um medo, porque muitas coisas difíceis tinham acontecido ali. Será que ela conseguiria voltar lá? Por mais que Cori não quisesse ir e ela estivesse um pouco com medo, ela foi em obediência a Deus. Deus tinha mandado, então ela iria obedecer. E quando ela chegou ali, ela foi muito bem recebida por todas as pessoas. Ela foi num lugar que antes tinha sido um campo de concentração, onde eles torturavam as pessoas, e agora tinha sido transformado numa igreja. E ela foi nessa igreja e ela pregou também em presídios, ela falou em muitos lugares. Então um dia ela foi para Munique, uma cidade também da Alemanha, e ali ela disse: irmãos, quando Deus nos salva, Ele pega de nós os nossos pecados, Ele coloca como se fosse num saco, assim, amarra e joga lá longe no oceano. E Deus coloca uma placa: proibido pescar. Ou seja, o inimigo, ele nunca mais pode vir te acusar das coisas que você fez no passado, porque Deus, já jogou no mar. Deus realmente é capaz de perdoar os seus pecados. Então quando ela estava ali cumprimentando as pessoas, no final ela percebeu alguém, um homem chegando em sua direção. Aquele homem tinha sido um guarda onde ela tinha sido presa ali naquele campo de concentração. Um dos piores guardas, um que bateu bastante na sua irmã em alguns momentos, e só de olhar para aquele homem ela começou a ficar com medo. Então aquele homem se aproximou da Cori e falou: senhora Ten Boom, eu também recebi o Senhor Jesus na minha vida. Eu sei que Ele me perdoou os meus pecados. Agora a senhora fala sobre perdão. Será que a senhora é capaz de me perdoar? Perdoar as coisas que eu fiz? Será que Cori seria capaz de perdoar aquele homem que tinha feito coisas terríveis? Então Cori orou em silêncio e falou: Senhor, me ajuda a perdoar esse homem, porque eu não consigo. E naquele momento algo começou a acontecer no coração da Cori.
ela sentiu um amor muito grande que apareceu do nada. Foi um milagre de Deus. E naquele momento ela olhou para o rosto daquele homem e ela sentiu: agora eu consigo perdoar esse homem. Ele tinha estendido a mão, né, pedindo para que ela o perdoasse. Então ela pegou na mão dele com firmeza e falou: irmão, eu perdoo você. Olha que coisa maravilhosa. É só por Deus que a gente consegue fazer coisas assim. Deus tem interesse que a gente tenha paz com todas as outras pessoas, até as pessoas que nos ofendem. Depois disso, Corrie continuou na Alemanha e falou em muitos outros lugares. Ela voltou à Alemanha muitas outras vezes. Agora ela já não estava mais traumatizada pelas coisas que tinham acontecido. O mal que tinha sido feito com ela não escravizava a Corrie mais. Então, passando ali pela Tailândia, nessa história que nós ouvimos hoje, ela foi de lá para um país chamado Ruanda, que fica na África. E ali ela chegou numa prisão. Uma prisão nunca é um lugar agradável, não é? Sempre é um lugar muito ruim. Mas quando ela chegou ali, ela viu uma escuridão tão grande naquele lugar. Era um lugar escuro, sujo. O prédio também era todo escuro. Aquela tinha sido a pior prisão que a Corrie já tinha visitado. E ali ela percebeu que tinha chovido e estava uma lama só no pátio. Mas os prisioneiros mesmo assim estavam sentados no chão, com o pé na lama e muitas pessoas do lado de fora. Então ela ficou impressionada com tudo aquilo e perguntou: por que nessa lama, né, choveu? Por que as pessoas não estão dentro dos quartos, dos dormitórios? E eles falaram: não, aqui não tem espaço para todas essas pessoas. Tem tantos prisioneiros que mais da metade dos prisioneiros tem que ficar do lado de fora, no pátio, e até dormir do lado de fora. Era uma situação horrível, uma situação que a gente não deseja nem para os animais, muito menos para as pessoas. E ali ela pensou: que lugar de trevas, que lugar terrível. Como eu posso falar da alegria num lugar como esse, um lugar sem alegria? Então ela orou pedindo ao Senhor: Senhor, me ajude a passar a alegria do Senhor para esses prisioneiros que estão aqui. Então naquele momento Corrie foi cheia do Espírito Santo e o rosto dela mostrava a alegria que estava no seu coração. E conforme ela foi falando, ela disse muitas coisas que nem ela mesma se lembrou depois do que ela disse, mas as coisas que ela disse, a forma que ela falou, que ela olhava, que ela sorria, foi contagiando aquelas pessoas. O Espírito Santo foi mexendo com aquelas pessoas e os prisioneiros foram ficando também alegres, foram sorrindo, não todos, alguns continuaram amargurados. E a Corrie falou: você deve estar pensando que é muito fácil para mim falar sobre alegria, porque eu vou embora para minha casa, mas depois você tem que continuar aqui nessa prisão. Mas sabe, eu também fui presa numa prisão que foi pior do que esse lugar. E ela contou a experiência de tudo que ela tinha passado ali e de que mais de 900 mil mulheres morreram naquela prisão. E ali dentro da prisão, eu experimentei a alegria do Senhor, mesmo quando eu perdi a minha irmã tão querida. E aqueles homens então começaram a mudar o semblante e eles começaram a perceber que a alegria de Deus não depende das situações, elas não dependem dos nossos sentimentos, elas dependem somente de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e eles também ganharam a alegria de Jesus naquele momento. Então, quando Corrie estava indo embora, os prisioneiros estavam tão felizes, os guardas, as pessoas que estavam ali, e eles começaram a seguir Corrie e a outra missionária que estava com ela também. Seguiram até o carro e nenhum prisioneiro fugiu. Então elas entraram e eles estavam gritando alguma coisa para ela. E ela perguntou para a missionária que estava do lado: o que eles estão dizendo? E ela disse: estão dizendo, mulher velha, volte para falar mais sobre Jesus para nós. E Corrie acabou não voltando mais àquela prisão, mas a outra missionária que estava com ela voltou ali muitas vezes e várias pessoas foram aprendendo mais sobre Jesus, até pessoas que chegaram depois à prisão. E um dia ela mandou uma carta para Corrie falando: o banquete continua. Cada vez mais pessoas têm conhecido e recebido o Senhor Jesus nas suas vidas. Então valeu a pena ela ter ido naquele lugar. Então Corrie usou todas as experiências que ela tinha, as coisas ruins que tinha acontecido com ela, para que ela pudesse tocar a vida de outras pessoas. Deus faz isso conosco. Então Corrie, ela viajou também para a Rússia, para a Coreia, para muitos outros lugares. Mas chegou um dia que ela ficou velha demais e o corpo muito cansado para conseguir fazer essas viagens. E ali, aos seus 91 anos, ela fez a sua última viagem, a viagem para a casa do Pai, para o céu.
Mas antes de falecer, Corey tinha escrito já muitos livros contando a sua história, livros de devocional. Também teve participações em vídeo que nós podemos ver no YouTube hoje, que as pessoas resgataram e colocaram ali, coisas que foram gravadas antigamente, e como ela fala com amor sobre Jesus e sobre a experiência dela. Então a gente pode pesquisar todas essas coisas, e a casa dela também virou um museu, né, para as pessoas visitarem e verem como é que foi aquele esconderijo, entrar lá, ver o espaço que tinha. Então a vida da Corey realmente foi uma bênção e a gente ainda pode ter acesso a esses materiais hoje. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da nossa história da Corey ten Boom. Eu sei que eu gosto muito. Um beijo para vocês e vamos continuar aprendendo sobre esses grandes heróis da fé que nos ajudam no nosso dia a dia a enfrentar situações difíceis.